Afinal de contas, existe realmente uma maneira certa de estudar tecnologia, uma linguagem nova, um framework novo, ou aquela biblioteca que você quer aprender? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Vou comentar um pouquinho sobre como que eu estudo uma tecnologia nova e como que você deve também descobrir a forma como que você performa melhor aí na hora de estudar uma tecnologia nova. E também vou explicar um pouquinho do porquê que isso faz sentido para mim, né? Então, como a maneira que eu estudo faz sentido para mim, para que você também tenha essa clareza sobre a forma como você estuda. Basicamente, como que eu estudo uma tecnologia nova, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou para o material de apoio que eu vou utilizar, tá? Então, pode ser manual oficial, pode ser um curso, em qualquer lugar. E geralmente eu executo exatamente o mesmo passo a passo, ou o mesmo código ali do exemplo, tá? Então, se eu peguei ali no manual, eu pego exatamente aquele trecho do manual e digito novamente para eu ir acostumando com aquela nova sintaxe, daquele framework, daquela linguagem, e faço exatamente o que está no manual. Para que isso, tá? Porque o primeiro ponto que a gente tem que fazer numa tecnologia é fazer ele funcionar. Então, o que é bastante importante para mim é fazer exatamente aquele exemplo funcionar. Então, vamos supor que você está acompanhando um curso, tá? Ou um curso aqui do DevPlano, por exemplo. O que seria interessante fazer? Pega um exemplo que eu acompanho e vou criando com você lá, assiste primeiro a aula sem fazer junto, depois assiste uma fazendo junto, tá? Então você vai fazer funcionar a primeira vez. Então essa é bastante importante, que vai quebrar a primeira barreira sua ali. O segundo ponto que eu acredito que é bastante importante é você começar a mudar pequenas coisas nesse pequeno exemplo. Então vamos supor que você está criando uma calculadora com React. E aquela calculadora ela ou soma de um em um ou reduz de um em um. Então você começa a mudar um pouquinho. Ao invés de somar, eu quero multiplicar. Ao invés de multiplicar, eu quero trocar o número. Você começa a criar algumas funcionalidades dentro daquele problema que você já resolveu daquele exemplo. Seja um exemplo do manual oficial, seja um exemplo de um projeto aí que você está estudando, de um curso. Tá? Então você muda pequenas coisas dentro desse projeto. Tá, então o que você está fazendo? A primeira coisa que a gente fez foi fazer funcionar. Segunda coisa que a gente vai fazer, alterar pequenas coisas no que já funcionava. Por que disso? Se você quebrar alguma coisa, então se você mudou alguma coisa ali e que não funcionou como você pretendia, você consegue voltar para o estado que estava antes, que funcionava, e descobrir o porquê que não funciona. E aí vem uma outra dica também, bastante importante nesse passo. Testar coisas, não muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Então se você vai variar alguma coisinha ali, varia pouco. Por que disso? Porque se você variar várias coisas, você não sabe qual é o efeito colateral da sua mudança no código. Então se você está criando um componente novo com React e você quer testar alguma coisa nova, testa somente aquilo. Eu quero testar agora o component didMount, por exemplo. Então testa somente o component didMount. Não coloca mais coisas ali, não altere mais códigos. Porque se você alterar muita coisa e der um erro, você não sabe aonde foi a origem ali desse erro. Tá? Então, a gente já falei duas coisas aqui, né? Então a gente tem a primeira, fazer funcionar exatamente como manual ou exatamente como o curso que você está acompanhando. O segundo ponto, você mudar pequenas coisas nesse exemplo que você está fazendo. E o terceiro ponto ali é realmente você criar um projeto do zero, utilizando essa mesma experiência. E aí você pode combinar exemplos de mais de uma origem. Tá? Então pega no manual, pega de um curso, etc. e cria o seu primeiro projeto do zero ali. O que eu aconselho? Copiar também menos código. Tá? Então o copiar que eu digo é dar Ctrl+C, Ctrl+V. Então tenta digitar com intenção cada linha de código. Tá? O que acontece? Quanto mais complexo isso for para você, obviamente esse passo, né, esses 3 passos vão demorar um pouco mais. À medida que você vai ganhando experiência, esses 3 passos vão ficando cada vez mais fáceis de ser executados. Então, obviamente, para mim hoje, eu pego uma tecnologia nova, eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Então, assim, você vai perceber que depois que você ganha prática, você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais rápida. E uma das coisas que eu fiz aqui junto que eu estava explicando, né, eu já fui mostrando por que eu faço cada uma dessas coisas. Né? Então, a primeira delas é fazer funcionar, a segunda delas é testar coisas em um ambiente controlado, porque já funcionava antes, então estou modificando aquele exemplo que já funcionava antes. E o terceiro ponto é eu ganhar liberdade na tecnologia, criando alguma coisa do zero para mim, utilizando aquela experiência que eu já adquiri antes. O que é importante também para você? Entender como que é a melhor maneira para você entender melhor, tá? O que isso quer dizer? Isso funciona muito bem para mim e faz sentido para mim. Mas pode ser que para você tem que ler 3 vezes, escrever seu código na mão no caderno e depois fazer um diagrama e depois implementar.
Tá? Então pode ser que cada um tenha o seu processo de aprendizado. O que eu acho que é bastante importante aí, a gente sempre está tentando maneiras novas de estudar de maneira mais eficiente. Tá? Então se você testou isso e funcionou para você, beleza. Mas sempre tenta também modificar essa maneira de testar a sua forma de estudar. Tá? Então às vezes ouvir um podcast, às vezes ouvir a aula e não ver o código. Não sei, criar algumas maneiras que você possa explorar aí como que você aprende de maneira mais rápida. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então, o como que eu estudo e o porquê que eu estudo dessa maneira, tá? Eu fui descobrindo isso ao acaso, tá? Então, eu já ralei muito tentando colocar coisas novas demais em um projeto e isso geralmente não funciona, tá? Porque tem muita coisa misturada, então é difícil você isolar o problema. Mas a grande dica aqui, né, você se inspirar com essa maneira como eu expliquei que eu faço e criar a sua própria maneira de estudar, né? Então, como que é a sua própria maneira de estudar alguma coisa prática aí? Eu quero pedir uma coisa para você, se você estuda de alguma outra maneira, comenta aqui embaixo como que você estuda para deixar de inspiração também para os outros desenvolvedores ou as outras pessoas que querem aprender a tecnologia ou a programar, como que pode ser uma maneira aí de estudar mais eficientemente. E se você não é inscrito no canal, também aproveita para se inscrever agora, tá? Clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades aqui. Comentem também o que você achou do vídeo, dá um like no vídeo para chegar a mais pessoas, manda para aquele amigo que está um pouquinho perdido aprendendo uma tecnologia nova e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!